Olá, gente, tudo bom? Eu sou a professora Juliane Terra, do canal Estude Passe, e hoje nós falaremos sobre verbo. Vamos nessa? Então, conforme prometido, falaremos sobre verbo, aula 1, porque teremos a aula 2. É um assunto bastante extenso, então não convém deixarmos num único vídeo para não ficar exaustivo para você assistir. Então, teremos 2 aulas sobre verbo, ok? Então, vamos lá. O que é verbo? Você sabe identificar o verbo morfologicamente, né? Falando verbo é a morfologia da palavra. Você sabe identificar? Então, hoje nós vamos aprender. Verbo é a palavra que pode variar em número, pessoa, tempo, voz, indicando ações, processos, estados, mudança de estados e manifestações de fenômenos da natureza. Ai, professora, o que é isso? Vamos ver agora na prática e você vai entender sobre o que eu estou falando. Gente, então para facilitar, eu elaborei aí essa tabela para que você possa visualizar de uma forma mais prática como que funcionam essas variações, tá? Como que elas funcionam. Então, a variação de número, como que funciona no verbo? Ó, elas são, né, claro, singular e plural. Então, o exemplo, ó, eu canto, canto tá no singular, né? E cantamos tá no plural, porque é mais de 2 pessoas, né? 2 ou mais pessoas que estão cantando. Então, deve ficar no plural. Variação de pessoa, veja aqui, ó, nós temos a primeira, temos a segunda e temos a terceira pessoa, tá? A primeira é sempre o eu e nós, que é quem fala, tá? A segunda pessoa é com quem se fala, é o tu e vós. E a terceira pessoa é sobre quem se fala. Veja só esse exemplo, ó. Aqui é a primeira pessoa, eu canto, tá? Primeira pessoa, poderia ser nós cantamos também, tá? Seria também primeira pessoa. Tu cantas é a segunda pessoa, poderia ser vós cantais, seria a segunda pessoa, só que do plural. E ele canta, a terceira pessoa, ou poderia ser também eles cantam, que seria a terceira pessoa do plural, tá? Variação de modo, nós temos indicativo, subjuntivo e o imperativo, tá? Canta, né? Indicativo, ele canta. Subjuntivo, se ele cantasse. Veja que o indicativo é uma certeza. O subjuntivo é uma hipótese, é um tempo hipotético. Já o imperativo já é um tempo de ordem, de dar ordem, né? A gente pode, para entender melhor, pensar assim, um convite, uma ordem, né? Veja só, indicativo, ele canta. Se ele cantasse subjuntivo, cante é o imperativo, ok? O tempo é bem facinho, né, gente? A gente pode ter o passado, que é o pretérito também, chamado de pretérito. Podemos ter o presente, né? Aqui, ó, passado, presente, que é o tempo atual, passado é o tempo que já passou, e futuro é o que ainda virá, tá? Então, veja, ó, ele cantou, ele canta ou eu cantarei, tá? São tempos diferentes, passado, presente e futuro. E a voz? A voz pode ser ativa, pode ser uma voz passiva e pode ser uma voz reflexiva. Veja só, ativa, cantou, Maria cantou, né? Quem está ativo ali no verbo, está praticando a ação do verbo é Maria, então é uma voz ativa. Agora, a música foi cantada. A música, aqui tá no masculino, eu dei um exemplo feminino, mas tá valendo, tá? A música foi cantada, tá vendo? Então, a música sofreu ação, então aqui a gente tem a estrutura de voz passiva, tá? E João cortou-se, por exemplo. É uma voz reflexiva porque ao mesmo tempo que ele comete a ação de cortar, ele sofre a ação. Então, a gente chama isso de voz reflexiva, ok? Entendido até agora? Vamos então. E essas variações de número, pessoa, modo e tempo, né?
nós podemos observar aqui, ó, por exemplo, o verbo vender, que é a segunda conjugação, né? Nós temos aqui, ó, um exemplo, tá? O modo indicativo e tempo presente, tá? Pessoa, ó, primeira, segunda, terceira pessoa do singular, isso aqui é a forma prática, tá? Só para você observar aí como que funciona. E aqui, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, nós, vós, eles. Aí a conjugação, eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem, tá? Bem tranquilo, né, gente? Veja só o subjuntivo agora. Se eu vendesse, se tu vendesse, se ele vendesse. Eu coloquei o se aqui para você entender, porque quando nós vamos colocar na oração, a gente vai colocar com essa estrutura, o se, para entender que é o modo subjuntivo, tá? Que é o modo de incerteza, tá? Ah lá, se eu vendesse, se tu vendesse, se ele vendesse, se nós vendêssemos, se vós vendesse, se eles vendessem. Bem tranquilinho também, né, gente? Aqui a gente pode observar a variação de número, singular e plural, de pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, de modo, aqui o modo subjuntivo, tempo, o tempo pretérito imperfeito, ok? No caso do modo subjuntivo. Vamos lá então agora ver a questão das vozes verbais que eu já falei, né? Só para a gente observar um pouquinho mais um exemplo na prática. Ativa, olha, o professor corrigiu a prova, ou seja, esse verbo está na voz ativa porque o professor faz a ação, né, de corrigir a prova, tranquilo. Agora, quando a gente inverte, coloca a prova como sujeito, então nós vamos ter aqui, ó, a prova vai ser agora o sujeito, ao invés de ser o objeto, então nós teremos uma mudança aqui no verbo. Essa mudança nós chamamos de voz passiva, o verbo estará na voz passiva, estrutura de voz passiva, veja só. E aqui nós teremos o sujeito paciente, que aqui era um objeto, se tornou um sujeito, mas o sujeito paciente. A prova foi corrigida pelo professor, e o professor vai ser o agente da passiva, pelo professor é o agente da passiva. E a reflexiva, veja só, o menino feriu-se, igual eu falei, cortou-se, feriu-se, ou seja, ele mesmo feriu ele mesmo. Então, nós só chamamos isso de voz reflexiva. Então, o que eles indicam os verbos? Veja, ação, olha, cantar, correr, falar, bater, tudo isso, indicação. Processo, morrer, adoecer, ou seja, ninguém faz isso voluntariamente. Quando a gente fala processo, quer dizer que a pessoa vai passar por um processo que é involuntário, adoecer, sentir, tudo isso a gente faz de forma involuntária, um processo na nossa vida, tá? O estado, ser, estar, ficar, isso aí é bem conhecido, né? Então, indica estado, tá? Não é ação, não é processo, mas sim é um estado. E manifestação da natureza, que é o mais tranquilo, nevar, chover, ventar, se não for de forma figurativa, nós chamamos de verbos que denotam fenômenos da natureza. E as formas nominais também, que é o infinitivo, que equivale a um substantivo, tá? Olha só, veja esse exemplo. Somente uma coisa vale a pena, estudar, que equivale ao que, gente? A um substantivo, que seria o estudo. São formas que equivalem a nomes, por exemplo, estudar é o estudo, né? Aí nesse caso do gerúndio já equivale a um advérbio ou um adjetivo. Veja, o menino machucou-se jogando bola. É a mesma coisa, quando estava jogando bola, né? Nesse caso aqui, esse termo jogando bola é a mesma coisa que eu dissesse quando estava jogando bola, da ideia de circunstância, né? Então, é um advérbio, tá? É uma oração adverbial aí. E tem um particípio que equivale a um adjetivo, tá? Veja só o exemplo. Provas escritas a lápis não serão aceitas. Nós temos aqui o particípio aceitas, que equivale a um adjetivo. Porque, ó, nós temos aqui um verbo de ligação, veja aqui, ó, aceitas. Aqui é um verbo de ligação,
que está indicando que aqui seria um adjetivo. Só que aceitas, na verdade, é um verbo no particípio. Verbo P, no particípio, né, gente? Porque aceita ou aceitado, aceita, aceitado, né? A estrutura de particípio. Então, aqui nós temos um particípio que, na verdade, equivale a um adjetivo, ok? Muito obrigada por você ter ficado até agora no nosso canal. Se inscreva aqui se você não é inscrito, curte a nossa aulinha de hoje e compartilhe os nossos conteúdos. Um abraço, um beijo, tchau, tchau!